Ou seja, existe uma crise da representação? Fato. É só nós observarmos os escândalos sucessivos, né, que se sucedem tanto no parlamento, quanto no executivo, quanto no judiciário. Ou seja, existe uma crise da representação, porém, no tocante à representação, estamos mais relacionando o poder executivo com o poder legislativo. Outrora existe a democracia participativa, que são mecanismos da Constituição de 88, como, por exemplo, referendo, plebiscito. Isso é uma loucura, né? Que fizeram um referendo, acho que foi em 92, sobre escolher forma de governo. Forma de república, escolher forma. Pô, assim, o cara vai votar em monarquia, ele vai voltar aqueles camaradas lá de, sei lá, não vi da onde, Petrópolis, de Paraty, onde, sei lá onde eles estão, para vir. Apesar de, no tocante legal, na questão legal, o referendo, o plebiscito, ele é só consultivo, ele não tem efeito legal direto. O referendo, sim, como foi em 2005, o referendo das armas, que fazia referência ao Estatuto de Desarmamento, ao último artigo, que também foi um pouco de confusão aquilo, né? Que assim, fica autorizado a venda de armas e munições em todo o território nacional. Será esse artigo entrará em vigor mediante a convocação do Congresso Nacional do Presidente da República, que pode convocar o referendo. Então, a confusão era feita, porque o sim equivalia ao não e o não ao sim. Então, né, foi uma barafunda. Então, mecanismos participativos. Beleza. Então, por que eu estou relacionando isso com política pública? Porque eu acho que talvez as redes sociais podem contribuir no tocante à questão de formulação de políticas públicas, a partir de bancos de ideias, que é depois uma coisa que eu vou falar rapidamente. Ou seja, esses tipos de redes sendo utilizados como um mecanismo de diálogo entre a sociedade civil interessada em determinado tipo de debate e o poder público, ou determinado tipo de fórum, por exemplo. Isso é interessante. Por que nós estamos aqui e não estamos todos falando no Facebook? Porque aqui é muito melhor. Aqui eu posso ver a sua emoção. No Facebook eu não posso. Nós podemos montar um fórum de discussão sobre educação no Facebook, onde cada um vai dizer a sua experiência, o que está passando na escola, ou etc. e tal, e essas experiências se tornarão um banco de ideias que poderão dar informação a quem ocupa determinado tipo de cargo, ou isso pode ser discutido. Isso é importante, mas pelo menos tem que se ter algum encontro assim, que é para vocês poderem falar, é a mesma coisa. Então vai chegar, vai fazer só ensino à distância e acabou. O professor vai sumir, o que é um absurdo. Tudo bem, é bom em alguns... Mas o professor tem que, sei lá, eu sempre fui assim, eu gosto de olhar para a cara do professor. Eu não sei o que mas tem que ter professor. É outra coisa, professor é outra coisa. Você vê o cara suar na tua frente, você vê ele falar, você sente a vibração da corda vocal. Então, o papel do professor é fundamental. Esse negócio de ensino à distância é importante, mas o professor. Não adianta. Ele vai te passar a emoção. Né? Pois bem, já vou finalizar. A relação disso com política pública está evidenciada nesse tipo de questão. E gostaria de falar aqui, só para, como eu falei que iria tentar propor alguma coisa, eu acho que como nós estamos reunidos aqui, Cláudio, o Edu, os professores aqui da mesa, a Márcia, vocês que obviamente são da área da educação, estão vinculados a essa discussão, de que nós possamos não ficar só nessa reunião, possamos ir à frente. Eu depois vou encaminhar para o Cláudio uma coisa que
que eu escrevi já há algum tempo, que é um projeto de um fórum para Niterói, porque as coisas precisam ser discutidas, e é isso que eu estou falando, né? Democracia participativa é importante. De que forma? Obviamente que a questão da rede social pode reduzir muito o custo de várias reuniões como essa, por exemplo, aqui. Então, se poderia ter discussões, isso aqui é um pouco mais amplo, mas se fizéssemos só no âmbito de educação, seria interessante. Aqui eu elenquei educação, saúde, cultura, esporte e juventude, desenvolvimento urbano, transporte, meio ambiente e gestão. Aí, obviamente, que isso aqui tem que ser mudado, porque já tem uns anos que eu escrevi, mas não foi executado, nem coloquei para discussão com ninguém. Então, eu estou aqui apresentando. E depois, obviamente, se pode discutir essas questões, levar à frente essas questões, para que ou nós marquemos outros encontros, ou que se crie um fórum. Isso é importante, é um mecanismo de democracia participativa. É um fórum para que as pessoas tenham voz, para que as pessoas digam lá sobre os seus problemas, que muitas vezes ele não tem nem com quem falar. As pessoas precisam ser ouvidas, os profissionais precisam ser ouvidos, precisam dar as suas experiências, precisam trocar as suas experiências. E em cima dessas experiências que podem ser embasadas novos tipos de política, porque a política, ela nasce desse tipo de demanda que vai nortear, como bem diz o conceito de política pública, o que o governo vai fazer ou não vai fazer, porque a inação também corresponde a uma ação. Quando você deixa de fazer alguma coisa, né, quando você faz alguma coisa, você deixa de fazer alguma coisa. Então, quando você deixa de fazer uma coisa, você faz outra. Existe questão orçamentária, fundamentalmente. Então, depois eu vou encaminhar isso para o Cláudio, e quem sabe a gente não continue essa discussão. Para terminar, como eu falei da professora do Djalma Coutinho de Oliveira, eu vou falar aqui, é muito singelo, muito simples, que é um poema de um aluno da rede municipal, da Escola Municipal de Djalma Coutinho de Oliveira. Esse poema é de 2 de junho de 1999. Eu escolhi esse, eu tenho vários aqui. É de um garoto que, você vê que isso é uma coisa interessante, tinha até vontade de saber onde é que ele está. Que é de um rapaz chamado Leandro Lendert, alguma coisa assim. Está escrito, esse cara é da 4ª série. Para a gente ver como é que é bonito quando se tem alguns projetos dessa natureza e que as pessoas são postas e criam, né? Porque muitas vezes também tem outro problema, que a rede social muitas vezes pode inibir a capacidade criativa dos indivíduos. A partir do momento que fica uma repetição, eu vou compartilhar, eu deixo de criar, eu perco o meu tempo criativo para poder ficar ali ouvindo o que o cara vai falar, ou uma coisa assim. A questão produtiva da criação. O que é criar? O cara sentar e escrever. Isso já no Brasil é difícil, porque, como diria lá o José Cândido de Carvalho, o brasileiro não gosta de duas coisas: não gosta de ler e não gosta de árvore. Mata árvore como a gente mata rato. Então, se o brasileiro não gosta de ler, já é difícil de escrever. Então, aqui vou dizer o poema para encerrar. Poema singelo, um garoto jovem, se chama Leandro. Diz assim: vida de um menino pobre. Sou um menino pobre. Minha mãe trabalha como uma condenada. Meu pai trabalha como um condenado. Eu estudo. Queria ajudar, mas não posso. Queria crescer rápido, mas não dá. Quero crescer. Espero que ele tenha crescido. E que nós também juntos aqui. Obrigado, pessoal. Desculpe passar do tempo aí. Registrar a presença do diretor de Ciência e Tecnologia, Carlos Arthur. Gostaria de sentar-se aqui conosco, aqui na frente. Tem espaço? Obrigado.
agora, dando sequência, é o último palestrante, o professor Cláudio Mendonça. Bem, boa tarde. Eu vou precisar de ajuda para passar a apresentação. Antes que eu esqueça, agradecer o Marcos, o Eduardo e o Leonardo por estar dividindo o tempo hoje conosco, a organização da Marcel Romão e a equipe da Fundação Municipal de Educação que permitiu que esse evento hoje acontecesse.